48 anos de ditadura em Portugal tombaram naquele dia inicial inteiro e limpo, como lhe chamou Sofia de Melo Breiner. Foi o fim de um regime, o Estado Novo, de uma época, de um império também. Com o 25 de Abril abriram-se amplas avenidas de liberdade num país outrora cinzento, amordaçado, imigrado a salto para as Franças, um país cujos filhos ou iam ou fugiam à guerra colonial, um país com fome, mal instruído, cheio de notícias, livros e filmes cortados, um país assustado, onde a censura escondia o dia-a-dia e a PIDE prendia, torturava e matava. Na recente história de Portugal, coordenada por Rui Ramos, um famoso colunista do jornal londrino Times, apontou como aspecto mais impressionante do golpe militar em Portugal a 25 de abril de 1974 o modo como, no espaço de algumas horas, um regime que durara meio século e que parecia bem adaptado a um país rural e católico, desapareceu como se nunca tivesse existido. Singularidade da Revolução dos Cravos, como para sempre ficou conhecida de forma lírica e internacionalmente. Muitos autores afirmaram que o anterior regime tinha de cair, e caiu, por estar podre. A interminável guerra no ultramar foi um cancro galopante para minar a ditadura. Nessa guerra, em Angola, andou o coronel Gomes de Almeida, que regressou à metrópole em 1973, já com Marcelo Caetano no poder. Por alturas do 25 de Abril, era capitão no quartel da Póvoa de Varzim, comandado por Reis Pereira, irmão de José Régio. Às 3 horas da manhã do dia 25, avança para Vila do Conde uma coluna militar com cerca de 60 homens do curso de sargentos milicianos, homens que vão para tomar a ponte sobre o Rio Ave. Era essa a missão do então capitão, na altura com 33 anos de idade. E a nossa missão, em princípio, aproveitando o facto de termos essas armas, ocupámos o aeroporto e as vias do norte que dão acesso ao porto. A via norte, da Maia, de Valongo, portanto, tudo o acesso ao porto era ocupado por nós. Essa missão depois foi ultrapassada, porque a nossa recruta tinha 8 dias e tínhamos depois um CSM que já tinha o primeiro ciclo. E foi a tropa com que eu saí, motivaram-me a fazer a minha companhia, que era da recruta. Portanto, fui comandá-la em vez do Bacelar, que ficou aqui no quartel como o comandante, porque era o oficial mais antigo. Portanto, a saída fez-se pela zona nascente da cidade, para fugir, digamos, a qualquer observação, quer da GNR, quer da polícia. Portanto, devemos ter vindo junto aqui ao aqueduto de Argivém. Fizemos um desvio, talvez aqui novamente para o lado do mar, porque atravessamos aqui a rua principal, a estrada em Vila do Conde, desde ali da Mercedes, agora autobenguiados, até aqui a esta praceta ou largo junto ao mercado. Haveria uma ponte ali na continuidade daquela rua, que era uma ponte metálica da Engenharia Militar de Espinho, que estava emprestada enquanto se construía a outra. Há uma viatura que tinha uma secção, talvez 4 médios a de homens, alguns atiradores, apontadores, municiadores, etc. E trazia o aspirante, que é o aspirante Sampaio. A viatura é uma viatura normal de transporte pessoal, portanto uma caminhonete, se assim quer chamar. Instalou-se aqui traseira, com essa metralhadora antiaérea, portanto, no reparo respectivo, e ficou apontada, portanto, para o meio da ponte, para, no caso de, em último recurso, fixar qualquer força inimiga, entre aspas, que pudesse, digamos, impedir o cumprimento da nossa missão. Essa bateria antiaérea já tem um poder de fogo considerável? Bem, quer em potência, quer em alcance, é uma arma pesada. Portanto, é utilizada por nós para a defesa dos nossos locais de reabastecimento, portanto a parte logística da retaguarda, e que normalmente é atacada por aviões. Envolvidos momentos de tensão que contou com algumas demoras
passa finalmente a coluna com cerca de 500 militares e veículos vinda de Viana do Castelo e as tropas de Gomes de Almeida regressam à Póvoa pela Marginal. Missão cumprida. O cenário que encontrou na Póvoa de Varzim quando voltou? Ainda estava tudo, julgo que estava tudo ainda muito parado, mas da nossa parte os militares já estavam com outro ânimo, com certeza, do que estiveram durante toda a noite. Aqui não houve confrontos, não foram disparados tiros, Nada. Tal como na Póvoa de Varzim não aconteceu nada. Nada. Felizmente não houve. Poderia ter havido, se tivesse forçado ou a GNR ou até a polícia é pior porque estava instalada ali no edifício da Câmara, do lado da estrada, portanto a Estrada Nacional Porto Viana, muitos civis, o terreno apertado, eles podiam já estar à nossa espera, mais ou menos entrincheirados na sua esquadra, e portanto facilmente podia haver um disparo e haver, sem necessidade nenhuma, sangue ou até mortos. Enquanto isso, a mais de 300 km de distância, em Lisboa, o cabo José Alves Costa, natural de Balazar, na Póvoa de Varzim, protagonizava um dos momentos mais marcantes do 25 de Abril. Chegou ao Terreiro do Paço na manhã da Revolução, dentro de um blindado para defender o regime de Marcelo Caetano, e desobedeceu às ordens de abrir fogo contra a coluna de Salgueiro Maia, que tinha vindo de Santarém para ocupar o poder e derrubar a ditadura. Salgueiro Maia apelidou o gesto do cabo atirador da Póvoa como a insubordinação mais bela do 25 de Abril. O comandante da Cavalaria 4 de Santa Margarida, junto com o comandante do Exército, na altura, o comandante que era o ministro das Forças Armadas, decidiram mandar 4 carros para Lisboa, para a Cavalaria 7. Eu fui um soldado que foi, portanto, inserido nessas equipas que foram para Lisboa. Do dia 24 para o dia 25 de Abril, a sirene começou a tocar talvez para 1h da noite ou 1 e pouco, e de hora em hora estava sempre a tocar, até que chegamos à conclusão, pela volta das 5h da manhã ou coisa no género, carregar os carros com munições e os carros de combate, e talvez pelas 6 ou 6h30 da manhã sair para a rua. Tínhamos como comandante o Alferes, Souto Maior, pessoa a qual eu respeito e respeitava muito na Maré, lidei com ele muito tempo. E esse Alferes, na viagem, na Marginal, que íamos de Belém para o Queixo Sodré, ou para o Ministério da Marinha, disse-nos pela rádio dos carros de combate que tínhamos, que a mim disse-me: Costa, ninguém dá fogo sem minha ordem. E eu: sim senhor, o Alferes está tranquilo, não se preocupe com isso. Mas nada disso, nós não sabíamos nada do que estava a passar. Nenhum de nós soldados sabíamos, nem cabos, nem soldados, sabíamos nada do que estava a passar. Para nós, íamos num simples passeio para ali fora. Mas o Alferes sabia o que estava a passar, mas não nos disse. Talvez para nosso bem não nos disse nada. E o certo é que depois chegamos ao Ministério da Marinha, os carros foram distribuídos, 2 para cada rua. Eu fiquei de um lado, eu no meu carro e outro carro também, com a tripulação, e outros 2 carros passaram para a outra rua. Com aquilo, eu apercebi-me, por volta das 9h30, 10h da manhã, da polícia militar a andar de volta do Alferes, que estava no jardim, assim, despiado dos carros um bocadito, no jardim, e apercebi-me que ele foi preso. Tiraram a pistola e prenderam. Ele meteram dentro do jipe e levaram. E eu fiquei sem saber o que é que se tinha passado com ele, e fiquei sem saber para onde é que ele foi. Sei que ele foi no jipe da polícia militar, na Maré. E com aquilo eu disse para os meus colegas que estavam no carro comigo, que era o condutor e o ajudante de condutor, que o apontador estava sozinho, eu disse: que é que irá de ser de nós agora, pá? O Alferes foi preso, o que é que nós estamos aqui a fazer? E eles disseram: pá, não sei, vamos aguardar. Eu disse: pois claro que remetemos nós, não aguardar. E aguardemos ali. Entretanto, passado, não foi muito tempo, sobe o brigadeiro. Eu apercebi-me do brigadeiro subir o carro, porque o carro é de largatas, não era rodas de pneu, é um carro de largatas, e o brigadeiro subiu as largatas do carro, para cima do carro, e dirigiu-se a mim, onde me disse: nosso cabo sabe trabalhar com isso? Todo repentino, assim, com uma voz um bocado rígida, que era a voz do comandante, que naquela altura existia, os comandantes tinham essas vozes quase todos,
E eu tentei disfarçar naquilo que pôde, que foi improvisado à última da hora e tal. Tentei desviar-me o mais que pôde para ver se o convencia a que ele desaparecesse. Mas ele de repente pega na pistola e me diz: não se acaba de dar fogo, metam um tiro na cabeça. E eu fiquei, se me desse uma facada naquela altura, era capaz de me deitar uma gota de sangue. Mas ele disse: está bem, pronto, eu vou ver aquilo que posso fazer. E meti-me dentro do carro e disse para os colegas: fechei a porta, o carro é blindado. E tínhamos uma tampa que tem uma espessura de 5 mm de ferro. E eu fechei a tampa. E disse para os meus colegas: fechei a tampa também. E vamos aguardar aqui. E ele marpa aí com a cabeça que não entra cá para dentro. Deixámos-nos estar aqui tranquilo. E assim foi. Foi o que ele fez. A Revolução dos Cravos fez 4 mortos pela PIDE em Lisboa. Eu ingressei na Polícia Internacional de Defesa do Estado em abril de 1965. Eu estive até 1974, portanto estive 9 anos. Foi na altura porque a vida na Polícia de Segurança Pública era muito dura. Era muito dura. E na PIDE ganhava-se mais também? Ganhava mais um bocadito, não era nada de pasmar ninguém, mas ganhava mais um bocado e dormia as minhas noitinhas na cama, tinha aos fins de semana praticamente todos livres, lá um ou outro tinha um piquete no Porto, mas de resto eu podia programar um passeio ao fim de semana, etc., que sabia que podia fazê-lo. Na Polícia Pública não. Como eu era aqui do Norte, pedi transferência para a delegação do Porto e ali me mantive o tempo todo. Eu era um agente escriturário, digamos, escrevia à máquina, organizei processos de imigração clandestina. Aliás, foi essa a minha atividade durante o tempo todo. Diria que 99% da minha atividade foi ligada à imigração clandestina, que nessa altura, como é sabido, era um fluxo enorme de imigração clandestina, sobretudo para a França. Um caso ou outro político também tratei, não sozinho, mas escrevia apenas aquilo o que o inspetor ou o chefe de brigada me ditava. Mas o caso político qual foi? Recorda-se bem? Recordo-me de alguns, sobretudo de estudantes, mas casos assim políticos assim, casos de envergadura, como em Lisboa, não havia no Porto. Entre os poucos casos políticos que lhe passaram pelas mãos, há um que salta à memória de Daniel Fontes, o caso Manuel Lopes, o falecido diretor da Biblioteca Municipal da Póvoa, cujo processo político acabou por ser arquivado. Aqui na Póvoa era uma cidade pacata, não é? Havia sempre lá um caso ou outro. Recordo-me do Manuel Lopes, que já morreu. Uma ocasião vinha aqui à Póvoa mais um chefe meu, porque alguém o denunciou, que fazia umas reuniões aí na Avenida Mouzinho de Albuquerque, não sei quantos, e tal. Nós viemos ouvi-lo aqui na PSP, mas não passou disso à frente. E com quem eu me dava muito bem. O processo não deu nada. Ouvimos-lo em declarações aqui na Polícia de Segurança Pública, que era lá na Câmara, e não me recordo se foi ouvido mais algum elemento dos que eram acusados de estar na reunião com ele. Mas isso não deu nada, ele nunca mais foi chamado para nada, porque aqui não havia matéria. Quando eu estive na penitenciária, o meu nome também ficou nos cheios do Partido Comunista. O meu registro criminal está limpo. Não diz que eu estive preso 21 meses. Eu estive preso 21 meses e fui julgado em tribunal militar. Mas julgado por quê? Julgado à primeira vista, era julgado porque o tipo era da PIDE, depois cometeu crimes. Não, eu fui julgado pura e simplesmente por ter pertencido à Polícia Internacional de Defesa do Estado. Eu andei aqui uma porção de dias, olha, apresentei-me no dia 9 de maio. E andei aqui na Póvoa, andei na minha terra, ali em Aguçadora. Não foi incomodado por ninguém? Por ninguém. Mas depois, com o decorrer do tempo, e porque eu estive lá 21 meses, quando cheguei aqui, alguém me avisou aqui na minha terra, põe-te a pau, que o fulano disse, um dos que tinha sido ouvidos lá por imigração, nunca, nem esteve preso sequer, e disse que quando esse indivíduo vier, a vida dele está nas minhas mãos. Consumada a Revolução e com uma comissão administrativa de permeio, foi José Trovão quem assumiu o leme do município povoeiro, sucedendo a Arriscado Amorim, que tinha sido nomeado pelo governo ditatorial.
nós recebemos aí comunicação a dizer que a doutora Chegada Marinho teria de abandonar o lugar, bem como um dos vereadores que também foi efetivamente teve de abandonar o lugar, que é o doutor Leno Miranda, e que os restantes vereadores permaneceriam, sendo que o vereador mais velho assumiria a presidência da Câmara em substituição do presidente que tinha sido substituído. No caso foi o Dr. Trubão. Foi eu que exatamente pensei que, olha, é um período complicado, um período difícil, mas como eu já estava habituado a situações complicadas e difíceis, já tinha tido mais na minha vida, de maneira que eu sempre fui uma pessoa relativamente calma, uma pessoa que foi mais de conversa e de consensos, de dar entendimentos, enfim, disse, olha, mais uma razão para que efetivamente eu procuro arranjar uma maneira de nos entendermos e procurarmos não efetivamente fazer aquilo que por vezes acontece, que é, enfim, exagerar-se, e portanto procuramos uma coisa mais ou menos equilibrada para que as coisas evoluíssem, no sentido de não haver grandes descalabros e as coisas, portanto, pelo contrário, até se fizesse para que manter uma certa normalidade, e portanto foi o que se conseguiu. José Trovão foi presidente da Câmara até outubro de 1974. A formação dos partidos políticos, PS, PPD e CDS, é um dos dados mais relevantes deste período para a recém-nascida democracia. As coisas evoluíram, quer a nível nacional, quer até a nível da Póvoa, e depois os partidos formaram-se e, exatamente como estava também disposto legalmente, havia necessidade de se criar uma comissão administrativa que iria substituir exatamente a Câmara que estava. E essa comissão administrativa durou um certo tempo, porque, efetivamente, como se sabe, nessa altura os partidos não estavam formados. O único partido que estava formado e que tinha exatamente uma boa preparação era o Partido Comunista, não é? Isso tem que ser dito, não é? E soube, efetivamente, criar já situações que lhe eram favoráveis para ser da situação que ele já tinha, que já vinha de trás. Os outros tiveram que se formar, não é? E a pouco foram-se formando, cada um manteve a sua posição e cada um procurou exatamente defender os seus pontos de vista e chegaram a um consenso para formar uma comissão administrativa. A comissão esta foi nomeada só em outubro desse ano, pouco na parte final do mês de outubro de 74, e era presidida pelo Dr. Alfredo Graça. E não será que foi difícil governar o barco após uma revolução? Quando, efetivamente, as pessoas se entendem, e como eu me entendia com a parte deles, porque convivíamos todos juntos, desde a extrema esquerda até a extrema direita aqui da Póvoa, éramos todos amigos, conhecíamos todos uns aos outros, convivíamos todos, frequentávamos os mesmos cafés, a praia, essas coisas todas, de maneira que entre nós podia haver discordância na maneira de pensar, isso é natural, e até é bom que haja uma certa discordância entre uns e outros, para não ser todos ali na mesma cartilha, de maneira que, efetivamente, conseguiu-se efetivamente arranjar mais ou menos uma maneira de estar que dava uma certa satisfação para todos, cada um procurar aquilo que pretendia, exatamente porque era a formação dos partidos, cada um procurava efetivamente angariar o maior número possível de adeptos, de partidários, e exatamente a coisa evoluiu nesse sentido, e infelizmente não há assim grandes razões. Claro que fora da Póvoa houve aí uma ou outra manifestação, houve necessidade de efetivamente fazer algumas intervenções, mas tudo sem significado maior. Felizmente nunca morreu aqui ninguém, nunca houve grandes perturbações, nada disso. Nota importante, houve consenso pós-revolucionário para a formação de uma comissão administrativa. A 16 de outubro de 1975 foi nomeado presidente da Comissão Administrativa Filomeno Terroso, cujo mandato durou até finais de 1976. A 10 de janeiro de 1977 toma posse aquele que será o primeiro presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Tenreiro Carneiro. A democracia portuguesa dava os primeiros passos a nível local.